Olá! Nesta aula, irei falar sobre como fazer ações efetivas. Então, até agora, falamos sobre saúde mental, sofrimento, suicídio, como avaliar o risco, o que não fazer, mitos e verdades. E neste momento, eu vou te falar então de uma forma muito direta e estruturada como é que você pode pensar numa ação no Setembro Amarelo que seja de fato efetiva, tá? Lembrando que debaixo da aula você encontra o PDF, que é o slide, tá? Então você tem o conteúdo tanto escrito como aqui o vídeo, né, de eu falando com você. Então vamos lá. O primeiro ponto é: onde estou indo? É uma rede social que você pretende fazer uma live, uma postagem? Você vai numa escola fazer uma palestra? Para quem é? Alunos, criança, adolescente, pais, professores, público geral? É numa empresa, tá? Qual é o público dessa empresa? Quantos funcionários? Você tem conhecimento de que nessa empresa, se tem algum colaborador que já teve uma tentativa de suicídio, tá? Essa empresa, ela tem, por exemplo, uma cultura de falar sobre saúde mental ou não? Tudo isso você precisa saber. Antes de se propor a falar, saber aonde você está indo e conhecer minimamente qual é o contexto que você vai encontrar. O segundo passo é: o que posso encontrar, né? Então, quais reações podem surgir? Então, eu já falei numa outra aula aí sobre a questão de dinâmica, né? Então, você vai fazer uma dinâmica para falar sobre emoções, para falar sobre valorização da vida, tá? Numa escola ou numa empresa, enfim. Que reações podem surgir, tá? Você precisa considerar que você pode gerar um impacto no local onde você se propõe a falar. Então, eu vou fazer uma postagem sobre suicídio na minha rede social, e de repente uma pessoa faz um comentário lá dizendo: vou me matar, tá? O que que você vai fazer? Então, assim, você não tem como prever, né? Não tem como ter controle sobre que reações você pode encontrar. Então, com base nisso, você vai precisar, então, construir o objetivo que você tem com uma ação no Setembro Amarelo, tá? Então, quais são os objetivos, né? O que eu pretendo gerar? Eu pretendo gerar conscientização sobre o suicídio, eu pretendo gerar um aumento de busca por recursos de saúde mental, ou eu pretendo só gerar especulação e não trazer nada de útil para a vida das pessoas, só falar sobre índice de forma descontextualizada, onde as pessoas só vão ficar com isso na cabeça: muita gente morre por suicídio, mas, né, não, assim, como é que faz para prevenir? Onde se busca ajuda? Não sei, né? Então, o que que você pretende com essa ação? Qual é o seu objetivo, tá? E como as pessoas irão ficar depois, tá? Independente do contexto. Uma postagem em rede social, numa escola, numa empresa, independente de onde você pretenda falar sobre o suicídio, tá? Numa entrevista, numa rádio, televisão, tá? Sempre, se você transmite uma mensagem, sempre vai ter alguém para receber. Como é que essa pessoa vai receber essa mensagem, tá? Eu posso mobilizar alguém? Eu posso trazer um impacto negativo para a vida de alguém? Uma vez, uma pessoa que eu conheço falou comigo o seguinte: um familiar dela tinha morrido por suicídio, estudava na mesma escola que ela, e aí tiveram a ideia de trazer uma palestra sobre suicídio na sala de aula dessa pessoa, que tinha perdido um familiar por suicídio, e a psicóloga dizia na palestra: todo mundo dá sinais, todo mundo dá sinais. Para essa pessoa, foi uma experiência péssima,
né? Ela ficou muito mal, se sentindo culpada, e aí contestou a psicóloga e disse, não, o meu familiar não deu nenhum sinal, tá? Então, assim, por que é que você vai trazer essa informação? Todo mundo dá sinais, todo mundo dá sinais. Que sinais? O que eu faço se eu perceber o sinal de alguém? O que eu faço diante disso? Não adianta você falar sobre o índice, sobre sinais, fique atento aos sinais. Tá, e se eu ver um sinal, o que eu faço diante de um sinal? Se alguém me falar, estou pensando em suicídio, o que eu faço? Tá? Precisa ter um antes, durante e depois, certo? Então, se você pretende falar sobre o tema no mês de setembro, tenha em mente estes passos. Onde estou indo, o que posso encontrar, quais são os meus objetivos e como as pessoas ficarão depois, que impacto eu posso causar. Esse é o primeiro passo, tá? E antes da ação, você está bem emocionalmente para falar sobre o tema? Você se sente bem para falar sobre suicídio? Tem uma questão de que, porque eu sou psicólogo, porque eu sou profissional de saúde, eu tenho que falar, eu tenho que me posicionar. Não, tá? Vou dar um exemplo, eu sou psicóloga. Eu não falo sobre Outubro Rosa. Eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre o assunto, certo? Eu não falo sobre Novembro Azul. Eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre. Tá? Qual é a contribuição que eu posso trazer num Novembro Azul, num Outubro Rosa? Todos os meses, praticamente, a gente tem algum tema que é debatido. Não quer dizer que você seja obrigado a falar sobre, tá? Geralmente, o pessoal que trabalha em RH, né? Eu já trabalhei em RH, eu trabalhei 6 anos em RH, e chega o mês de setembro, né, as pessoas, o RH fica, tá, e agora? Setembro amarelo, o que a gente vai fazer? Né, geralmente tem um calendário de ações, às vezes você pensa na ação ali no setembro mesmo, ou começa a planejar antes, né, então, e aí às vezes assim, né, vem o gestor da empresa e fala, você é psicólogo da empresa, faça aí uma coisa no setembro amarelo, você é psicólogo. Você é psicólogo organizacional, não significa que você tenha preparo e conhecimento e que você queira falar sobre suicídio. Então, você pode ficar angustiado, né? Então, esse material pode também te ajudar, né? Você aí que, de repente, está no RH de uma empresa, né? E se depare com as ações do Setembro Amarelo e fique, né? Se sinta aí um pouco angustiado, pensando o que eu vou fazer, como que eu posso, né? Fazer uma ação que seja legal. Então, o primeiro ponto é: você está bem emocionalmente para falar sobre o tema? Você gosta de falar sobre o tema? Você se sente preparado para falar sobre o tema? Tá? Então, assim, você precisa se preparar. Eu me incomodo muito, de verdade, quando chega o mês de setembro, as pessoas começam a entrar em contato comigo me pedindo material. Você tem uma cartilha? Eu precisava de um material sobre suicídio. Eu precisava de tal coisa sobre suicídio, tá? E aí as pessoas pensam que, então eu vou ler uma cartilha e não, eu sou profissional de saúde, então eu vou lá, eu leio uma cartilha e pronto, eu tô preparada para ir lá e dar uma palestra, fazer uma live, fazer uma postagem sobre suicídio. Eu não estou dizendo que esse tema é exclusivo, né, que só pessoas que estudam e trabalham diretamente com o tema tenham que falar sobre. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que também não é todo mundo que tem obrigação de sair falando sobre, tá? Se você tem intenção de falar sobre o assunto, se prepare antes, tá? Para que você se sinta confiante e que o efeito que você possa gerar com a tua fala seja positivo, tá? Se prepare, estude e tenha em mente, você não é obrigado, não é porque você é psicólogo ou profissional de saúde que você tem que falar sobre o tema, tá? Não. Então, já de início comento essa questão.
e organizar os objetivos que você quer e como você vai fazer para alcançar. Então, para eu gravar este material aqui, eu pensei, mesmo eu sendo uma pessoa que trabalhe diretamente com o tema, eu não sentei aqui agora e, pronto, vou falar isso e aquilo. Não. Eu sentei, eu escrevi, eu planejei, eu mudei várias vezes, até que chegasse num resultado que seja satisfatório e que vá, de fato, ajudar você aí que está me assistindo, tá? Mesmo eu, que trabalho com o tema diariamente, tá? Precisa de tempo e de preparo, e tem um objetivo. Eu aqui, nessas aulas, eu tenho objetivos claros e eu tenho uma estrutura de como eu vou fazer para alcançar esses objetivos, tá? Da mesma forma, você que vai falar sobre o tema no setembro, tá? Isso antes da ação, isso tudo antes da ação. Você nem fez a ação. Isso tudo você considera antes. Durante a ação, você precisa sempre ter em mente alguns elementos que são indispensáveis, que são: traga informação e conscientização, fale sobre o tema de uma forma clara, objetiva, com informações que realmente sejam relevantes. Que informações são relevantes? Você pode falar sobre índice? Pode. Não precisa você ficar falando sobre todos os índices de todos os países, de todas as cidades, que senão você dá uma aula de epidemiologia, e aí às vezes não vai ser tão útil para a pessoa que está, né, ouvindo. Então, pode trazer o índice, falar o que é o suicídio, pode falar sobre fatores de risco, de proteção, onde buscar ajuda, tá excelente, né? Eu acho que, principalmente nesse mês, menos é mais, tá? Então, informação, conscientização, falar sobre locais e de que forma as pessoas podem buscar ajuda, tá? Falar sobre como eu posso ajudar alguém. Se eu me deparo com alguém em sofrimento, como eu posso ajudar alguém? Então, você pode falar sobre escuta qualificada, sobre acolhimento, sobre não julgamento. Inclusive, você pode falar sobre prevenção do suicídio de maneira indireta, falando sobre saúde mental, autocuidado, terapia, tratamento psiquiátrico, a importância de reconhecer as emoções. Você pode trabalhar com psicoeducação sobre as emoções, tá? Isso tudo tá aí no âmbito de informação, conscientização, tá? Você não precisa necessariamente ficar ali falando sobre suicídio, tá? Tirar dúvidas, sempre ter espaço para tirar dúvidas, tá? Das pessoas, certo? Claro, depende, né, do contexto, enfim, mas no geral é sempre bom ter um espaço ali para tirar dúvidas das pessoas, tá? Isso durante a ação. Após a ação, você precisa considerar alguns pontos. O primeiro é: saiba que as pessoas podem se mobilizar e precisar de cuidado depois. E aí? Elas vão ter cuidado ou não? Elas vão receber um apoio ou não? Tá? Por exemplo, você vai lá na sua empresa, faz uma ação, traz alguém para dar uma palestra sobre suicídio, e a pessoa vem e fala sobre estatística e sinais de alerta, e daí depois os funcionários ficam todos alarmados, com medo, e se sentindo mal, e preocupados, e aí depois vão lá no RH, então não tô me sentindo muito bem, eu queria conversar com alguém, e aí? Né? Como é que fica? Vai ter alguém para ouvir? Vai ter um direcionamento? Vai ter um local onde você possa direcionar esta pessoa que te procurou ou não, tá? Então, você precisa se certificar. Se você vai mobilizar alguém, você vai ofertar suporte depois ou não, tá? E deixar sempre um canal aberto para que as pessoas possam buscar ajuda, certo? Então, por exemplo, numa empresa, vou trazer agora exemplos de ações, né? Vou falar primeiro em rede social.
exemplos, né, na rede social. Então, alguns aspectos a considerar. Primeiro, responsabilidade com o conteúdo compartilhado. Então, tudo aquilo que eu falei sobre o que não fazer. Então, você não vai falar sobre suicídio e sair postando foto de carta de despedida, ou falando sobre método, ou fazendo live sobre valorize sua vida, seja grato, né? Assim, não faz tanto sentido, tá? Através da tela sempre vai ter uma pessoa te olhando. Tá? Ah, é só a rede social. Não, é um canal de comunicação que você não tem controle de onde a tua informação vai chegar. Precisa ter responsabilidade, tá? Eu já passei por algum perrengue, tá? Com essa questão. Hoje eu não passo mais, né? Mas porque eu precisei, né, me deparar com situações. Então, por exemplo, é o meu trabalho, eu falo sobre suicídio. Eu sou suicidologista, eu trabalho com prevenção e pós-venção do suicídio. Então, é a minha área de trabalho. Eu falo sobre isso todos os dias, o ano inteiro, né? E aí, é comum que venham pessoas me chamar no direct, mandar mensagem para mim. Então, vou dar um exemplo. Uma vez eu fiz um anúncio de um curso, né? Fiz lá um tráfego pago, fiz um anúncio. Era um anúncio assim, ok, falava curso sobre avaliação do risco de suicídio para psicólogos. Não tinha, tava assim, e assim, não tinha foto, uma foto de alguém em sofrimento, nada. Era assim, mas tinha a palavra suicídio. E aí veio uma pessoa, mandou mensagem para mim dizendo: você pode me ajudar a escrever uma carta de despedida? A pessoa tinha risco de suicídio. Então, assim, eu não tenho controle. Eu fiz uma postagem na rede social para anunciar o meu trabalho, para anunciar um curso, tinha inscrição aberta, e veio uma pessoa. O que eu fiz? Como é que eu vou ignorar a pessoa? Não, eu precisei fornecer um apoio, direcionar ela para tratamento, tá? Então, isso você precisa ter em mente. Fez uma postagem na tua rede social, pode vir alguém chamar você no direct, pode vir alguém te mandar um WhatsApp, comentar na sua postagem. Pode ser que você esteja dando uma palestra e levante alguém lá no meio da palestra e diga: eu já tentei suicídio, eu estou pensando em suicídio. E aí, o que você vai fazer? Tá? Então, sempre muita responsabilidade. Optar por conteúdo informativo e sempre trazer local para a pessoa buscar ajuda, tá? O que você traz pode ser interpretado de forma equivocada, principalmente na rede social, né, que é o contexto que eu estou falando. Pense, por favor, pense nas pessoas com ideação suicida enlutados por suicídio, pessoas que perderam alguém por suicídio, antes de você falar sobre suicídio na sua rede social. De verdade, pense, porque, assim, falar sobre isso parece até que não é, né, verdade, mas é muito real, infelizmente. Boa parte das pessoas que eu atendo, que tem risco de suicídio, dos grupos de apoio que eu trabalho, né, ouvindo as pessoas que perderam alguém por suicídio, o setembro amarelo é o pior mês do ano. Por que será? Por que será? Porque as pessoas não se sentem bem nesse mês. Porque é uma chuva de informação, assim, falando sobre o tema como se fosse simples e, sabe, valorize a vida, seja grato. A pessoa, quem tem ideação suicida, quem perdeu alguém por suicídio, sabe que não é assim, que não é uma coisa simples, tá? Que não é só pedir ajuda e ser grato, tá? Então, assim, de verdade, pense nessas pessoas, tá? Isso em rede social. Na escola, se você for fazer algo na escola, você tem que pensar, se for para aluno, tá? Primeiro, observar a idade. São crianças ou adolescentes? Segundo, falar sobre emoções, sofrimento, como buscar ajuda, tá? Reforçar a questão de empatia, né, entre os colegas, falar sobre o bullying, por exemplo, e saber que você tem que ter uma conduta ali adequada caso algum aluno fale sobre um sofrimento, que você perceba que tem alguém ali, né, em sofrimento, em possível risco, tá?
É muito comum na escola a questão de autolesão, né? O adolescente ou até criança machucar, né? Se machucar. Não, isso não é necessariamente uma questão que se relaciona ao suicídio, mas é um fator de risco para o suicídio, indica, sim, um nível de sofrimento. É um sinal ali, né, bem visível de que a pessoa precisa de ajuda, tá? Então, assim, se não precisa, numa escola, trazer índice de suicídio, transtornos mentais, estatística, você pode falar assim, emoções, como é que eu sei quando eu não estou bem? Como é que eu faço para buscar ajuda? Como que eu conto para alguém que eu estou precisando de ajuda? Porque, no geral, criança e adolescente precisa de ajuda. São seres humanos ainda em formação, não tem como cuidar da própria vida sozinho. Como é que eu falo para o meu pai que eu não estou muito bem? Como é que eu falo para minha professora que eu não estou bem? Eu posso falar ou não? Né? E se um colega falar para mim algo, o que que eu faço? Eu não vou fazer piada dele, eu não vou fazer bullying. Então, assim, você pode falar sobre isso, tá? Numa escola. Sempre com muita atenção, porque, sim, gente, na infância e na adolescência tem também risco de suicídio e morte por suicídio, tá? Não é nada exclusivo da fase adulta ou velhice, tá? Então, cuidado. Para educadores, se você for falar para os professores, né, educadores, enfim. Isso inclui qualquer pessoa que trabalhe numa escola, tá? Seja o pessoal que trabalha na cantina, na secretaria, na sala de aula, na limpeza, todos são agentes de educação, estão no ambiente escolar, eles têm contato com os alunos, tá? Então, isso não é exclusivo de professor de sala de aula, tá? Falar sobre o suicídio, formas de identificar sinais de sofrimento, ensinar a como é que você cuida de alguém em sofrimento, como que eu faço uma escuta qualificada, o que que eu digo para a pessoa se ela me falar algo sobre suicídio, né, ou um sofrimento grande. Quais são as opções de tratamento? Se um aluno chegar para mim e dizer, eu estou pensando em me matar, eu me corto, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu vou brigar com esse aluno? Como que eu lido com isso? Tá? E saber que educadores também podem estar em sofrimento, tá? Então, assim, na escola, uma área aí que você tem bastante trabalho, tanto para aluno, educador e pais, né? Então, assim, precisa de uma estratégia, de um planejamento, de uma organização, não é você só ir lá e dar uma palestra e ir embora, tá? E considerar quais são as ações de cuidado da saúde mental dos educadores, tá? Não é legal você ir lá falar sobre o assunto como se fosse uma responsabilidade dos educadores, dos professores, tá? Eles não são psicólogos, eles não são profissionais de saúde, eles são educadores, tá? Eles já têm uma responsabilidade muito grande, muito importante, tá? Claro que eles convivem muito com os alunos, mas assim, aí você chega lá falando sobre o assunto, e aí eles podem se sentir responsáveis por manter o aluno com a saúde mental em dia, por exemplo, tá? Então, assim, precisa ter bastante cuidado e organização de como você vai falar sobre o assunto numa escola. E com os pais, o que que você faz? Falar sobre o suicídio, né, comportamento autolesivo também pode ser, formas de você identificar sinais de sofrimento. Como é que eu sei que meu filho não está muito bem? Né? Como que eu falo com meu filho? Ele se fecha, ele não fala muito comigo, eu não sei muito lidar, aí a gente acaba brigando, como que eu lido com isso? Falar sobre esse tema com os pais, tá? Falar para os pais sobre as opções de tratamento. Tá? É muito comum que os pais se sintam muito responsáveis pela vida do filho, são de fato responsáveis pela vida do filho, mas se o seu filho quebra a perna, você leva ele no hospital, ele vai para o ortopedista,
tá? Se o seu filho não está bem de saúde, se ele precisa de um cuidado da saúde mental, você não vai fazer isso. Você é pai dele, tá? Você vai encaminhar para tratamento. Quem é que faz tratamento? Psicólogo e psiquiatra. Tá? Então, trazer esse debate com os pais. E saber que os pais também podem estar em sofrimento. Sempre considerar, tá? Que você pode encontrar alunos, pais e educadores em sofrimento. E aí você precisa trazer o tema com muita sensibilidade, muito cuidado, clareza e organização. E sempre tem em mente que as ações, elas têm um antes, durante e depois. Você vai causar um efeito. Você vai embora para casa. E como é que essa escola fica? Como é que essas pessoas que ouviram a tua palestra, enfim, ficam? Precisa ter isso em mente, tá? E nas empresas, como que eu posso fazer uma ação na empresa que eu trabalho? Primeiro, tá? Cuidado da saúde mental dos colaboradores, tá? Isso é uma questão, né, que é muito importante, que não precisa ser só em setembro, é importante que se tenha no ano todo, tá? Eu não tenho como ofertar um plano de saúde, não tem problema, você pode fazer parceria com profissionais de saúde, ou você pode fazer uma cartilha na sua empresa, enviar um e-mail para todos os funcionários, publicar no mural, tá? Distribuir uma cartilha para os colaboradores falando sobre saúde mental e sobre as opções de tratamento, tá? Então, eu não tenho como ofertar um plano de saúde, mas você pode trazer informação, tá? É grátis. Você não precisa comprar informação para trazer, tá? Você pode o custo que você tem trazendo informação, conscientização e cuidado com os colaboradores não é só restrito a você pagar um plano de saúde, tá? Observar atestados e afastamentos. Então, sempre que você recebe um atestado, dá uma olhada ali. Qual é a especialidade? Se você começa a ver que tem um funcionário que traz muito atestado de psiquiatra, dê uma olhada, tá? Como é que está o rendimento desse profissional? Ele teve alguma alteração no comportamento dele? Como é que ele está? Como é que está o rendimento dele? Ele está chegando atrasado? Ele está faltando? Ele está com algum conflito com o gestor ou com os colegas de trabalho? Tá? Como é que tá? Essa é uma forma, você não precisa sair, né? A gente nem tem como fazer isso, né? De sair conversando com todos os funcionários para saber como eles estão. Se você começa a receber atestado, afastamento, e você percebe, por exemplo, que tem um índice de afastamento muito grande por depressão, né? É um sinal bem claro de que você precisa atentar para a saúde mental. E isso não é só no mês de setembro, é durante todo o ano, tá? Atenção à garantia de direitos e qualidade de vida no trabalho. Eu vou falar uma experiência que eu tive. Eu atendi uma empresa onde a gente fazia o seguinte: aplicava-se um questionário para avaliar o nível de sintomas depressivos e ansiedade, e quando eu recebia o resultado, eu fazia a compilação desse resultado, e as pessoas que tinham um resultado moderado para grave, né, sentindo muito sintoma de depressão ou ansiedade, eu entrava em contato com essa pessoa, com esse funcionário, e fazia ali uma escuta, né, e aí eu encaminhava essa pessoa, falava sobre as opções de ajuda e tudo mais, tentava ofertar ali um apoio, tá? Foi uma ação bem legal, mas o que me chamou muito a atenção é que tinha uma pessoa que ela já fazia, ela teve, né, o resultado dela apareceu tudo vermelho, né, tudo grave, e aí fui conversar com ela, né, e fiz a escuta, ela tinha uma questão de contexto de vida, né, muito difícil, mas ela já fazia terapia, ela já tomava medicamento, e ela estava ainda muito adoecida. E aí eu fui perguntar, quantas horas por dia você trabalha? 12 horas. Trabalho 12 horas, estou em home office e tenho uma filha, sou mãe solo.
Então, assim, não há terapia e remédio que dê conta disso, né? Então, assim, qualidade de vida. Não adianta você dar plano de saúde, fazer ações voltadas para a saúde mental e você não ofertar qualidade de vida e garantia de direitos para os seus funcionários, tá? Então, respeitar intervalo, respeitar horário de trabalho, tá? Não é para trabalhar final de semana se a sua carga horária não é de final de semana, tá? Treinamento com liderança, tá? A gente passa muito tempo da nossa vida no trabalho e muitas vezes esse tempo que a gente passa, ele é muito estressante, né, e angustiante. O que a gente pode fazer para diminuir isso? Para tornar o ambiente de trabalho mais saudável, tá? E que, de fato, as pessoas gostem de estar lá durante esse tempo, tá? Então, cuidado com essa questão também. Quando você faz uma palestra, né, chama alguém para dar uma palestra na empresa, você pode trazer folders, vídeos que falem sobre prevenção do suicídio, saúde mental, trabalhar, né, capacitando a liderança. Então, você vai contratar alguém para dar um treinamento para os líderes, para que eles saibam identificar sinais de sofrimento nos colaboradores, tá? Então, não adianta você, no Setembro Amarelo, na sua empresa, chamar alguém, dar uma palestra e pronto, cumprir aqui meu calendário de ação, tá? Isso é uma coisa que você tem muita possibilidade de cuidar dessa questão dentro do ambiente organizacional. Uma ideia, né, que eu achei muito legal, eu fiz o ano passado numa empresa isso, foi o seguinte, eu dei uma palestra para os líderes e gestores sobre como identificar sinais de sofrimento psicológico no pessoal e o que eu faço diante disso. Como é que eu faço para cuidar dessas pessoas? Quais são as opções de ajuda? Tá? Fiz um guia de como buscar ajuda. Então, foi um material que eu produzi, disponibilizei para essa empresa e eles enviaram para todos os funcionários. Era um guia mesmo, um passo a passo de como, falando sobre saúde mental, sobre busca de ajuda, onde buscar ajuda, sinais de sofrimento psíquico, e todo mundo recebeu essa cartilha por e-mail. Fiz também um vídeo falando sobre saúde mental e encaminhei para essa empresa e eles enviaram os funcionários. Então, eles tiveram uma palestra com os líderes falando sobre esse tema de saúde mental e como é que eu faço para cuidar das pessoas, uma cartilha sobre como buscar ajuda e um vídeo falando sobre saúde mental, tá? E aí, saúde mental engloba também suicídio, tá? E assim, não falei sobre índice de suicídio, né? Não fiquei dando uma aula de epidemiologia, não fiquei falando sobre fator de risco, de proteção, qual é o transtorno mental mais associado a risco de suicídio, enfim, né? Falei sobre o que realmente eles precisam saber, que é saúde mental, sofrimento psíquico, como é que eu sei quando eu preciso de ajuda, como é que eu busco ajuda. O que é que eu faço se eu pensar em suicídio? O que é que eu faço se eu perceber que um colega meu está pensando em suicídio, tá? Então, sempre pense que a fala que você terá, ela precisa ter um objetivo, tá? Então, esta aula foi sobre como fazer ações que sejam de fato efetivas. Então, aqui eu comentei tanto em rede social, em escola e em empresas, tá? Você pode usar a sua criatividade, você pode fazer dinâmica, sim, você pode criar material, criar conteúdo, mas atentando a esses aspectos que eu trouxe, né? Que você precisa se preparar antes, durante e depois da ação que você vai fazer, tá certo? Então, é isso. Lembrando que debaixo do vídeo tem o PDF, que é o slide, né, que está tudo descrito. O que eu falei para você está escrito também. Então, você tem as duas opções aí. Qualquer dúvida que você tenha, você pode comentar abaixo desse vídeo. Tá certo? Eu espero que essa aula seja útil para você
E se você precisar de alguma outra informação sobre o tema que eu não tenha comentado, é só você me pedir comentando aqui debaixo do vídeo. Tá certo? Até mais!